nos é concedida, né? Para poder estar aqui juntamente com os irmãos para louvar a Deus, para bendizer o nome do nosso Deus bendito, né, irmãos? Glória a Deus. E não há coisa melhor do que estar na presença de Deus, do que servir a Deus, né? Então, eu digo para vocês, este mundo aqui não tem nada que possa nos oferecer de bom. Nada. Tudo aqui neste mundo aqui é passageiro. Tudo aqui um dia vai deixar de existir. Tudo aqui irá terminar. Até mesmo a nossa própria vida aqui, nesse corpo de carne, né? Essa vida vai terminar e ela vai seguir adiante. E essa vida só irá seguir adiante para a imortalidade, para viver eternamente, se nós tivermos aquela vida que não teve princípio e não tem fim. A vida de Deus. Esta vida é conhecida como a vida Zoe, né? Essa vida que não teve princípio e não tem fim, porque Deus é eterno, e eterno é aquele que não teve princípio, não tem fim. Mortal é aquele que teve um começo e terá um fim. E imortal é aquela que nunca irá terminar. Ela teve um princípio, um começo, mas ela não irá acabar. Isso é que quer dizer ser imortal. Então nós estamos aqui para buscarmos a imortalidade. E nós só receberemos a imortalidade se realmente nós nos submetermos a esta palavra, né, irmãos? E a essa palavra original, na sua totalidade, sem acrescentar e sem diminuir, sem interpretar nada do que está aqui. Porque nós estamos vivendo hoje uma era onde nós temos presenciado muitas interpretações. Cada pessoa interpreta a Bíblia da sua maneira, de acordo com o seu sistema, de acordo com a sua organização. Um diz uma coisa e o outro diz outra coisa. Então, e a Escritura já nos adverte, e isto está escrito lá na segunda carta de Pedro, no versículo 20 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então nenhuma igreja aqui na terra, nenhum sistema religioso pode interpretar esta palavra, essa Escritura. Por quê? Porque só há um que pode interpretar esta palavra, é o próprio Deus, é o Espírito Santo, né? Então se nós temos o Espírito Santo, nós iremos ficar com ela de acordo com como ela está aqui. Nós iremos crer em tudo que está aqui, em cada palavra, em cada tio, em cada vírgula, porque o Senhor Jesus, ele disse que passará céu e terra, mas a minha palavra não passará, nem um jota, nem um tio se omitirá de sua palavra. Então nós temos que ficar com a palavra do jeito que está aqui, com a doutrina, com o ensino correto. E João,
em uma de suas cartas, ele nos adverte também, que, olha só, diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Então olha só, essa palavra prevaricar significa ir além dos limites. Então a palavra, a doutrina, ela tem limites, e nós não podemos ir além desses limites, tá, irmãos? Nós não podemos. Devemos permanecer no que a Bíblia diz, no que está escrito na palavra de Deus. É assim que nós devemos fazer, devemos nos firmar pela palavra de Deus. Nunca se firme por um sistema, por mais grande, né? Por maior que ele seja, né? Por mais importante que ele pareça ser, não vá se iludir com isso, tá, irmãos? Porque olha só, você percebe que no início do culto nós lemos aqui uma escritura, lá no livro de João, no Evangelho de João, onde diz que, olha só, apesar de tudo, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus. Então olha só, as pessoas hoje, elas querem se firmar, elas olham, sempre procuram olhar pela aparência, e elas esquecem de uma coisa. Você sabia que foi justamente essa questão de beleza que levou Satanás à queda? Você sabia disso? Foi justamente isso. E isso é justamente o que Satanás tem usado nesta era hoje, nesses últimos dias. A coisa bonita, a coisa que chama atenção. É por isso que os sistemas religiosos hoje, as denominações hoje, elas estão cheias de programas. E o que é um programa? Um programa é a ideia de um homem, é o pensamento de um homem, é uma concepção, irmãos, de um homem. O homem, ele olha algo e ele copia aquilo. O mundo tem aquilo que é seu, e as pessoas que se dizem ser cristãs hoje, justamente, elas copiam as coisas do mundo e traz para dentro das suas organizações. Você quer um exemplo disso? Por exemplo, vamos supor, quem foi que criou a coreografia? De onde veio as coreografias? Você sabe a origem da coreografia? Você sabe de onde elas vieram? Elas vieram de Hollywood, né? E você vê que os maiores coreógrafos hoje, veja quem são eles, vejam a vida deles, o que eles são. Então o que acontece? As pessoas olharam a coreografia lá no mundo, e a igreja copiou aquilo do mundo e trouxe para dentro, para justamente atrair as pessoas, sabe? Como pensamento e ideia para o jovem, né? Não se desviar da casa, sair do seu sistema, eu não chamo nem de igreja, eu chamo de sistema, do seu sistema, para não ir lá para fora. Não adianta alguém sair do mundo, irmãos, sair do mundo, e o mundo não sair da pessoa. Nós temos que sair do mundo, mas o mundo precisa sair de dentro de nós. Então as pessoas estão olhando para isso hoje, para beleza, para coisa que chama atenção, sabe? Para as pessoas se sentirem melhor, para se sentirem mais à vontade. É justamente
É bem aí que a igreja enveredou pelo caminho contrário à palavra de Deus. Porque Deus, ele tem o programa dele, sabe? E o programa de Deus não pode mudar. Ele segue adiante. Deus tem um caminho provido para que a sua igreja ande. Isaías falou isso e disse que é um alto caminho, é o caminho da santidade, sabe? Uma pessoa que diz que conhece a Deus, que tem Deus, mas ele não permanece na doutrina, no ensino da palavra, ele não se mantém naquilo que a palavra de Deus diz. Essa pessoa, ela é estéril, ela não tem nada nela, a não ser as suas próprias interpretações, as suas próprias ideias e pensamentos. E a pessoa se convence, porque nós estamos hoje aqui, irmãos, tudo é questão de espírito. E eu falei um dia desse, em um culto aí anterior, sobre a influência dos espíritos sobre as pessoas. Há o Espírito Santo aqui, que nos influencia para as coisas de Deus, para o alto, mas há aqui os espíritos imundos, influenciando as pessoas para a quinta dimensão, para levá-las para a destruição. E nós não podemos servir a Deus contrário àquilo que está escrito em sua palavra. Nós temos que andar de acordo com aquilo que está aqui, nos estabelecer. A igreja tem que ser estabelecida pela verdade de Deus, sabe? Pela sua verdade. Não é de outra forma, de maneira alguma. Nós temos que ser gerados pela palavra de Deus. E o apóstolo Pedro falou isso, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus. Sabe? Nós temos que ser gerados por esta palavra. Nós temos que nascer de novo. E o Senhor Jesus, ele disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. E essa palavra, no sentido dela de ver, quer dizer entender. Nenhuma pessoa poderá entender as Escrituras se ela não nascer de Deus, se ela não tiver o Espírito Santo. E é por isso que nós vemos hoje, temos observado as interpretações, sabe, das Escrituras. Uma igreja diz: não, aqui você, mulher, pode usar um batom, você pode usar calça, você pode cortar o cabelo. Aqui você pode ficar à vontade. Já uma outra já vai usar o argumento dizendo: não, você pode usar isto, mas com moderação. Vocês estão entendendo, irmãos? E agora eu pergunto para vocês: e o que a Bíblia fala sobre isso? E a luz da palavra, o que a palavra nos revela sobre estas coisas? Como nós nos devemos nos portar, nos conduzir? Como que a Bíblia diz? E aí eu fico imaginando que as pessoas estão tão cegas hoje, que elas ouvem o homem, mas elas não procuram examinar as Escrituras. Elas não procuram parar para ver o que a Bíblia diz, o que Deus pensa a respeito disto e daquilo. Porque não é o que a igreja ensina, é o que a palavra de Deus diz. E um servo de Deus, um homem que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, ele não vai passar por cima de nenhuma dessas Escrituras, sabe? Ele irá pontuar tudo com um amém.
Assim seja, Senhor. Eu creio nisto, eu recebo isto. Deixa-me ser ensinado por Ti. E o Senhor Jesus, Ele disse que nós devemos aprender dEle. Aleluia. E quando nós aprendemos com o Mestre, quando nós aprendemos com o Senhor, nós aprendemos da maneira certa, da maneira correta, da maneira correta. Então olha só, eu queria falar algo aqui um pouco, que eu nem entrei ainda no assunto, no tema, que eu fiz aqui algumas anotações, e o tema é comprometido com Deus. Comprometido com Deus. Nós temos que estar comprometidos com Deus, sabe? E alguém que está comprometido com Deus, ele permanece olhando para aquilo que é de Deus. Viu, irmão Márcio? Uma pessoa que está comprometida com Deus, ele irá olhar para as coisas de Deus. As coisas de Deus irão atrair ele. Ele não olhará para outra coisa, Ele não tomará nada a não ser aquilo que é de Deus para a sua vida. E nós estamos vivendo hoje um tempo em que as pessoas dizem que estão comprometidas com Deus, mas as suas ações, as suas atitudes demonstram ao contrário do que a boca delas diz. E o Senhor Jesus já falava isso na Escritura, que as pessoas iriam honrar a Ele com os seus lábios, mas o seu coração estaria distante dele. Muitas pessoas honrando a Deus com os seus lábios, com a sua boca, mas o seu coração está distante de sua presença. Está distante, sabe? Porque eu digo algo para vocês nesta noite. A mudança em um cristão, ela acontece de dentro para fora. Ela não acontece de fora para dentro. A mudança tem que acontecer aqui, na alma. Quando nós nascemos de Deus, quando nós somos gerados pela palavra, quando a vida de Deus entra no homem e na mulher. E quando essa vida entra no homem e na mulher, os seus desejos são mudados, sabe? São mudados. E eu digo para vocês uma coisa: uma vida de um homem e uma mulher que tem que receber o Espírito Santo, ela nunca será a mesma. Nunca. Uma coisa ou outra, quando um homem e uma mulher se encontram com Deus, acontece. Ou ele muda para melhor, ou ele muda para pior. E vem na minha mente aqui agora Jacó. E Jacó, até o nome de Jacó era um nome que tinha o significado de usurpador, enganador. Mas quando quando Jacó se encontrou com Deus, quando Esaú vinha, que ele soube que ele saiu de onde ele estava e foi em direção a outro lugar, e que o seu irmão vinha ao seu encontro, e ele passou lá à noite orando no vale de Jaboque, não é isso?
que aconteceu? Quando ele se encontrou com Deus, o que aconteceu com aquele homem? Ele foi mudado. Até mesmo o seu nome foi mudado. Mas algo mais importante, interessante, de que quando ele se encontrou com Deus, até o seu andar foi mudado. Ele vai andar agora diferente, porque ele vai puxar de uma perna. Então, quando um homem e uma mulher se encontram com Deus, tem que mudar. Essa vida tem que mudar, irmãos. Essa pessoa não pode permanecer da mesma forma, sabe? Porque ele se encontrou com aquele que é santo. E como pode uma pessoa se encontrar com Deus e não viver uma vida santa? Me diga. Me diga. Como pode uma mulher se encontrar com Deus e essa mulher não viver uma vida de santidade? O temor não entrar no coração desta pessoa. Como pode? Então eu digo para vocês que quando alguém tem uma experiência com Deus, através do novo nascimento, essa pessoa, ela é mudada. Ela sai de uma velha criatura para uma nova criatura. E o apóstolo Paulo falou isso, né? Que hoje nós somos novas criaturas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo em nossa vida. Aleluia. Só poderemos olhar para Deus se sua vida estiver em nós. Nenhuma pessoa nesta terra, nenhuma pessoa, se Deus não colocar nele esse desejo, nele, ele nunca olhará para Deus, para as coisas de Deus. Ele pode até aceitar uma religião em sua vida, ele pode viver até uma vida limpa diante da sua sociedade, da sociedade, diante das pessoas, mas isto não é o suficiente. Não é o suficiente. O homem só viveu uma vida limpa, honesta. Isso é importante na sociedade em que vivemos, mas para Deus, o que Ele quer, o que Ele exige de cada cristão é o novo nascimento. É isso que nos coloca em Cristo. Porque o batismo em nome de Jesus nos coloca em companheirismo com os irmãos, uns com os outros. Mas o batismo com o Espírito Santo nos coloca em Cristo. Em Cristo. E nós temos que estar em Cristo. Sabe, irmãos? Temos que estar em Cristo. Cristo precisa estar em nós. E nós precisamos estar em Cristo. Precisamos estar na palavra. A palavra precisa estar em nós. Precisa. Porque fora desta palavra não há vida. E Jesus disse que as minhas palavras, Jesus disse assim: as minhas palavras são espírito e vida. Aleluia. Aleluia, Deus. Então olha só. Só podemos olhar para Deus, para as coisas de Deus, se a vida dele estiver em mim e em você.
aí então será tudo diferente. Você poderá ter paz com o seu inimigo e amar o seu inimigo e orar pelo que persegue você. Se o Espírito Santo estiver, se a vida de Deus estiver aqui, você vai ter essa capacidade, não sua, porque o homem em sua natureza carnal, ele não pode erguer a si mesmo. Ele não tem essa capacidade para se erguer, para se elevar. É Deus. Sempre é Deus, trabalhando em prol dos seus. E até mesmo quando você vem e toma a decisão de se entregar a Cristo, Ele pôs aquele desejo em você. Ele pôs aquele desejo em você. Aleluia. E esta vida é a força que nos move para Ele mesmo. A vida de Deus, a vida de Deus em nós, será a força dentro de nós, em nossa alma, dentro do nosso ser interior, aqui dentro. Como eu tenho dito para vocês, na alma, esta força aqui, operando, agindo. E o salmista falou isto há anos, muitos anos atrás. Ele disse que Deus, Ele é a força da nossa vida. Isso é escritura, irmãos. Isto é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Então nós precisamos desta força maior em nós para resistir às tentações, às perseguições. Porque Satanás irá se levantar furiosamente contra os eleitos de Deus. Mas os eleitos de Deus nunca serão derrotados. Aleluia, nunca serão vencidos. Porque Deus, quando nos elegeu, Ele nos elegeu para vencer. Deus saberia um dia que nós iríamos ouvir a sua palavra e nós iríamos crer, nós iríamos reconhecer a sua voz, a voz do pastor. E Ele disse isto: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e a voz do Senhor Jesus Cristo é a sua palavra. E nenhuma pessoa que não tenha semente dentro dele, que não tenha vida de Deus dentro dele, ele não pode ouvir estas coisas, ele não pode ver estas coisas, porque o Espírito Santo, ele emaranhou as Escrituras de uma tal forma, de uma tal maneira, que só Ele mesmo pode trazer luz sobre estas coisas. Só Ele pode abrir o nosso entendimento e fazer nós entender estas verdades que aqui estão. E o Senhor Jesus, Ele disse, o Senhor Jesus Cristo, Ele disse que estas coisas estão escondidas, ocultas aos sábios e entendidos, e Ele revelou aos simples, aos pequeninos, às crianças pequenas. Alguém pensa que conhece a Deus por teologia. Irmão, a teologia de hoje não leva o homem a conhecer a Deus. A teologia hoje afasta o homem de Deus, que tem levado as pessoas a estarem tão distante de Deus. É justamente a teologia, sabe? Os seminários. Porque os homens levam mais tempo para estudar sobre uma palavra do que levam mais tempo para isto do que tempo para estarem orando e lendo as Escrituras e pedindo para Deus: Senhor, me ajuda.
Sabe? Os homens não têm dedicado tempo em oração, chorando, clamando, gemendo aos pés do Senhor. Não tem. E é por isso que está acontecendo isso hoje. Mas faça isso. Dedique tempo a Deus em oração e na palavra. Sabe? Faça isto para você ver. Faça isto para ver o quanto Deus irá abençoar você. O quanto Deus irá fazer você prosperar espiritualmente. Porque hoje a gente percebe que o Evangelho hoje virou meio de vida para muitas pessoas hoje. As pessoas hoje, elas não vivem para o Evangelho de Cristo. Elas não vivem para o Evangelho de Cristo. Elas têm vivido do Evangelho. Encontraram no Evangelho meio na vida para não trabalhar mais, para aumentar os seus bens, seus patrimônios. É isso que tem acontecido hoje. Ao invés de se viver para o Evangelho, as pessoas têm vivido do Evangelho. E nós temos que viver para o Evangelho. E eu digo algo para você nesta noite que o profeta desta era nos falou. Algo muito interessante. Vida eterna não é viver para si. Vida eterna é viver para os outros. É viver para os outros. Vida eterna não é viver para si. É viver para os outros. É se dedicar, se doar, se deixar gastar pelos outros. Jesus Cristo nunca viveu para si quando ele esteve aqui. Nenhum lugar decente, irmão Márcio, para o nosso Senhor nascer ele teve. Nasceu em uma manjedoura, em uma gruta, tipo uma caverna onde eles colocavam animais. Ali que ele nasceu. Aí ele veio pregando o Evangelho e disse, alguém queria seguir ele e disse, as aves do céu têm ninho, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tudo aqui nesta terra que ele criou, que ele trouxe à existência, se beneficia desta terra. Mas o nosso Senhor, quando esteve aqui, irmão Márcio, ele não usufruiu de nada destas coisas. Nasceu para os outros, viveu para os outros, morreu para os outros. Tudo que ele fez foi pelos outros. E esse deve ser o nosso exemplo hoje, como cristãos, porque essa palavra cristão quer dizer refletir Cristo. E de que forma nós vamos refletir Cristo em nossa vida? Refletindo a sua palavra, nos submetendo a ela. Nós somos a noiva de Cristo, pois temos que nos tornar noiva palavra. A noiva palavra. Sabe? Temos que nos tornar esta palavra. Temos que nos tornar esta palavra. Vocês estão entendendo, irmãos? E quando é que nós nos tornamos a palavra? Quando nós obedecemos a ela. Quando nós a aceitamos em nosso coração, em nossa alma. Aleluia. Glória a Deus. Alguém quando está comprometido com Deus,
é atraído pelas coisas de Deus. Viu só? Alguém que está comprometido com Deus, ele é atraído por Deus. Ele vai estar levantando sua cabeça para o alto. Ele estará olhando para cima. Ele estará dedicando tempo nas coisas de cima. E não nas coisas do mundo. Porque isso aqui vai acabar. Isso aqui vai terminar tudo. E alguém, quando partir para outra vida, se ele não estiver com Deus em sua alma, com a vida de Deus em sua alma, ele nunca chegará na sexta dimensão, no paraíso. Se ele partir com algum desejo do mundo no coração, é aquilo que está nele. E Deus não divide nós, nenhum de nós aqui, com nada do mundo. Se alguém pensa que pode servir a Deus, e ao mundo ao mesmo tempo, essa pessoa está enganada. Nós temos que viver para Deus. Temos que nos render a Deus por inteiro, por completo. É espírito, alma e corpo. Tudo plenamente santificado a Deus. Agora, alguém, quando não é atraído por Deus, é atraído por uma outra força que está aí fora, sabe? Está aí fora, que é o mundo com as suas concupiscências, com as suas distrações, e muitos têm sido atraídos por estas coisas, e só o que elas receberão é o que elas têm dedicado, para aquilo que elas têm dedicado sua vida. Elas terão aquilo que elas têm dedicado a vida delas, aquilo que elas têm dedicado a vida delas. Se é as coisas do mundo, é isso que está nelas. Então, se é as coisas do mundo, ela vai perecer, porque esse mundo vai perecer. Tudo aqui vai perecer um dia. Mas eu digo para você, se você tiver o Espírito Santo em sua alma, se você tiver a vida eterna em você, ó irmão, quando você estiver dando o último suspiro, você estará já sentindo o gozo da vida eterna, da vida de Deus. E você saberá que você irá viver, que você tem uma vida imortal, porque o imortal está em você. Mas aqueles que na hora da morte estiverem morrendo com alguma coisa do mundo, naquele mesmo instante eles saberão que eles estão perdidos, que eles pereceram. Então, por isso, irmãos, que às vezes eu não sei se vocês têm percebido que eu tenho sido assim um pouco forte, né? Esses dias. Agora eu digo para vocês que é por alguma razão. E quando eu estava no quarto hoje, Deus trouxe essas coisas. Algo eu fiz aqui, anotei alguns raspiscos, né? Que eu nem escrever direito, eu sei mesmo. Eu não sei nem se alguém eu não sei nem se algum médico escreve. Então acho que eu sirvo pior do que qualquer médico, eu acho aqui, né? Que a minha caligrafia não é muito lá essas coisas. Mas eu notei aqui algumas coisas, né? Ele é envolvido pelas coisas de cima e pensa nas coisas do alto, onde Cristo está. Ele não vive para si mesmo, para te satisfazer seus desejos, suas vontades. E é justamente aí onde alguém pode falhar,
quando alguém tenta alimentar e satisfazer um desejo, né? Um desejo seu. Agora eu digo uma coisa para vocês. Nós temos uma vontade, mas essa nossa vontade, ela deve estar rendida a Deus, porque tem que ser a vontade dele em nós. Seja feita a tua vontade. E o Senhor Jesus Cristo ali no Getsêmani nos deu esse exemplo disso. E o profeta cita isto algumas vezes em suas mensagens, onde ele diz: ele tinha uma vontade. Quando ele estava no Getsêmani ali orando, e todos os demônios de todo mundo rodearam ele ali, e ele sentindo a agonia, e onde até mesmo ali as gotas do seu suor se misturaram com o sangue do sofrimento que ele sentiu, algo tão profundo, sabe? E ali ele suou, o seu suor se misturou com gotas, com sangue. E quando ele está ali orando, ele diz: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. E o profeta desta era diz que ele tinha uma vontade, porque ele tinha os seus irmãos, ele amava os seus irmãos, ele tinha a sua mãe, ele tinha os seus amigos que estavam com ele. E ele até diz, ele não queria partir, mas em tudo por tudo, ele não fez a sua vontade, ele fez a vontade do Pai. Quando ele diz, seja feito a tua vontade, não a minha vontade. E ali ele seguiu para o Calvário, e ali Deus o abandonou no Getsêmani, porque ele teria que morrer como homem, porque se Deus estivesse ainda nele, ele não poderia morrer, porque o Eterno estava nele. Deus não pode morrer, Deus não pode morrer. E ali Deus abandonou o seu filho, e ele vai para o Calvário para morrer como homem, para tomar os nossos pecados, assumir a nossa culpa, pagar a nossa dívida, porque nós estávamos empenhorados, né? Empenhorado, porque o nosso primeiro pai, Adão, nos vendeu por causa do seu pecado. E agora o nosso Senhor, ele vai lá nos tirar da casa do penhor onde nós estávamos, e ele pagou a dívida. E hoje nós podemos glorificar a Deus e dizer, somos livres, aleluia. E você poderia dar glória a Deus, saltar por lá, dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu não merecia, mas mesmo não merecendo, tu olhou para mim e me amou, e estendeu tuas mãos para mim, para me tirar do sofrimento, para me dar a vida eterna, sabe? E nós não podemos fazer nada quanto a isto, a não ser crer e receber o que ele nos oferece gratuitamente. Gratuitamente. Ele diz que a salvação é pela graça, não é por mérito, não é por obras. E é por isso que eu digo que a religião de hoje se tornou uma religião de obras, onde eles tomaram os programas dos homens e abandonaram a palavra genuína. Muitos têm tomado o homem como seu líder e têm substituído a liderança do Espírito Santo sobre as suas vidas. E eu tenho dito para vocês, Deus me colocou aqui
por um chamado, por um ofício que eu recebi, que eu tenho em minha vida, Mas eu quero dizer para vocês: nunca me tomem como vosso líder. Tome o Espírito Santo como seu líder. Mas eu sei que se vocês tiverem o Espírito Santo, vocês reconhecerão a posição que eu tenho colocado, em que eu tenho sido colocado. E eu terei o respeito e o amor de cada um de vocês. E esse governo tem que ser pela palavra, tem que ser pelo Espírito. É o Espírito Santo conduzindo as coisas, direcionando tudo, guiando tudo. Porque quando o homem toma um outro homem como seu líder, e não o Espírito Santo, ele não terá uma direção certa. Agora Deus irá colocar homens com o seu espírito, sensível à voz do Espírito, para conduzir as coisas, para estar aqui. E não é o homem, será Deus mesmo, o Espírito Santo conduzindo tudo. O homem será simplesmente um instrumento, e Deus estará usando a sua voz para ele transmitir estas coisas. Porque essas coisas às vezes elas vão tão longe, tão no fundo da nossa alma.